Boa tarde com Jesus Cristo. Aqui é o irmão José Marumei, Tabernáculo de Marumei. Nós queremos na mensagem do irmão William Branha para fazer conhecer. Então, eu queria perguntar uma coisa. Você sabia quem matou os apóstolos ou Jesus Cristo? Orava que dia? Eu tenho algumas citações aqui das Escrituras que mostram que dia que esses que matavam os apóstolos oravam. Então, tem outra igreja aqui no mundo que ora também no mesmo dia que aquela gente orava. Agora queremos saber qual é a relação aí entre esses dois grupos. Hein? Escuta só. No livro de Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 2 diz assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus falando. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo reuniram-se na sala de sumo sacerdote, ao qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Agora veja, eu pergunto, esse sacerdote tinha mandamento ou não tinha mandamento? Adorava no sábado ou não adorava no sábado? Era assassino, ainda adorando no sábado. Agora, se alguém vem agora me obrigar a orar no sábado, muitos que adoravam no sábado eram assassinos. E esse grupo que hoje obriga a pessoa a adorar no sábado, isso representa que é o mesmo espírito que matou Jesus Cristo. Adorava no sábado para conseguir apertar os outros que não queriam a lei, mas a graça. Veja mais outra coisa para você ver a provar que esses que adoram no sábado são assassinos. Marcos 12, no seu versículo 12. Marcos 12, no seu versículo 12. Diz assim a Bíblia: e buscava prendê-lo, mas temia a multidão, porque entendia que contra eles dizia essa parábola, e deixando-o foram-se. São os mesmos que procurava prender Jesus, mas adorando no sábado. Agora, se alguém vem e obriga a pessoa para adorar no sábado, enquanto os próprios que começaram a adorar no sábado matavam os apóstolos, mataram Jesus Cristo, o que adiantaria de alguém defender dia para adorar no sábado, enquanto quem adorava no sábado são esses que mataram Jesus Cristo? Quem está a provar mais com outras escrituras que quem adorava no sábado são eles que mataram os apóstolos, tanto Jesus Cristo? Vamos continuar. Mateus capítulo 27, no seu versículo 1. Escuta só uma coisa, é muito bonita. Para entender, os que adoravam no sábado são esses que mataram os apóstolos. Mateus capítulo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matar. Veja só, sacerdote, anciões, não era da igreja? Não era esse que guardava os mandamentos? Não era esse que adorava no sábado? Mas procurava como matar Jesus. Como uma pessoa que obriga a pessoa deve adorar no sábado, sendo que eles próprios são pessoas que gostam de matar os apóstolos? Matar Jesus Cristo, nosso mestre, foi morto com essa gente que adora no sábado. É por essa razão, meu irmão, nem adorar no sábado, nem adorar no domingo, isso não tem salvação. O que tem salvação é você nascer de novo. Jesus disse ao Nicodemo, que adorava no sábado. Disse, é necessário nascer de novo, ser batizado na água, nascer da água e do Espírito. Nicodemo não guardava sábado, Nicodemo não guardava mandamento. Por que Jesus lhe disse assim? Viu que aquilo não ajudava nada. Então, o que adianta você andar e falar de sábado? Deve guardar sábado. Outras igrejas não estão guardar. Enquanto a Bíblia aqui está dizendo claramente, Nicodemo guardava, São João 3. E foi dito para ele ser batizado, nascer da água e do Espírito. Veja que vergonha é essa. Hein? Que vergonha. Quero ver mais outras coisas? Que as pessoas que adoravam no sábado são eles que mataram Jesus Cristo? Hein? Capítulo 27 de Mateus, versículo 40. Veja só. Versículo 40. Diz assim:
E dizendo, tu que destruíste o templo, e em 3 dias o reedificais, salva-te a ti mesmo, se és tu filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes e os sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, dizendo, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se, se é o rei de Israel. Desce agora da cruz e crê-lo-emos. Está a perceber? Essas são pessoas que guardavam a lei. Estavam a dizer, Jesus, você que salvava os outros, por que não se salva também? Agora, você que guarda o sábado, o mandamento, pensa que isso é alguma coisa. Você guarda sábado, você do que é? Você guarda mandamento do que? Tem pastor hoje que guarda mandamento do que fariseus? Tem pastor, tem igreja que guarda mandamento do que saduceus, do que aqueles homens judeus? Hein? Mas por que obriga a pessoa a guardar no sábado enquanto os que guardaram o sábado foram assassinos como vocês? Hein? Quer ver mais outra coisa? Escuta só. Escuta só. Atos dos Apóstolos 4, versículo 1. Quem matou os apóstolos? Orava que dia as pessoas que matavam os apóstolos. Nós estamos... Deus está nos ajudar a conhecer esse espírito de adventistas. É um espírito do inferno. Para você ver isso, de acordo com a Bíblia. Atos dos Apóstolos 4, versículo 1 diz assim: Pedro e João diante do Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinasse o povo a anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Percebeu? São o quê? Fariseus, judeus. Vieram prender Pedro e João. Que vergonha é esse? Adorava que dia? No sábado. Agora você vai xingar, eu adoro no sábado. Tem programa, hein? Isso tem programa? Quero te afirmar com as escrituras para mostrar que isso não tem programa nenhum. Atos Apóstolos 5, no seu versículo 26. 5, 26. Diz assim: E então foi o capitão com os servidores e os trouxas, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Está a perceber? Eles levaram sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho do sumo sacerdote, os interrogou, dizendo: Não vos já demonstramos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Está a perceber? Pessoa que guardava sábado estava a impedir cristãos de pregar o evangelho, prender os cristãos. Você que agora guarda, diz que guarda também sábado, nem sabe guardar sábado. Você, como eles. Eu no sábado não faço nenhuma obra. Você faz trabalho, você faz o quê? Você não tem programa. Por essa razão não pode andar a intimidar a pessoa com sábado, porque sábado era a coisa que é guardada com alguns assassinos que mataram Jesus. Atos dos Apóstolos 7, para você afirmar que quem matou Estevão eram esses homens que guardavam sábado. Atos dos Apóstolos 7, versículo 54. 54 diz assim: A morte de Estevão. E ouvindo eles isto, influenciaram-se em seus corações e erigiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arrementaram unânime contra ele. Escuta só. Pessoa que guardava sábado, mataram Estevão. Que Paulo também foi participante dessa morte, antes da sua conversão. Agora, Paulo guardava isso, era antes de converter. Eu creio que vocês adventistas ainda não converteram. Pessoas que guardam, velhos apóstolos, que guardam sábado, ainda não converteram. Porque Paulo guardava, porque era antes de converter. Veja que vocês ainda não converteram. Porque se vocês converteram, não ia guardar essas coisas. Não ia guardar essas coisas. Agora escuta mais. Ato 9, no seu versículo 1. Ato 9, versículo 1. O conversão de Saulo.
E Saulo, respirando ainda ameaça a morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, percebeu? Era antes de converter Paulo, e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse preso a Jerusalém. Escutou isso? Era antes de conversão de Paulo, perseguia ainda porque ele guardava a lei. Mas depois dele converter, ele não foi mais atrás disso, guardar essas coisas. Antes ele foi pregar contra a lei. Essas citações que estamos a ler aqui, é através desse irmão Paulo também. Uma das partes de Corinto, Galatas, que quer se ver essas cartas, ele escreve para as pessoas abandonarem essa brincadeira. Ele foi um deles. Foi um desses. Não um da Adventista, mas um dos judeus. A Adventista não guarda nada, São Paulo desses. É uma igreja de conseguir comércio aí, universidade, o que. São negociantes, não tem nada a ver com salvação isso. Só que, em nome de Deus, vieram também, comerciantes, que Jesus expulsou no templo esses malandros. Atos 12, versículo 1. Atos 12, versículo 1. Atos 12, no seu versículo 1. Escuta só, uma coisa bonita aí. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Rei Herodes de Roma. Está vendo? Um dos malandros também. Um assassino. E matou a espada de Tiago, irmão de João. Está vendo? E vendo que isto agradara ao judeu, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia o dia dos pães sem fermento. Percebeu o que é isso? Os judeus que guardavam os mandamentos alegraram-se por morte de João, do Tiago, tanto de Pedro. Se alegraram naquele dia. Jesus nunca ensinou pessoas para ir matar pessoas. Nunca ensinou. Isso só vem da lei mesmo. A lei vem disso. Então, essa gente que guardava sábado acabaram a matar os homens aqui, homens de Deus. E você vê aqui, deve guardar sábado. Assassinos. Assassinos são esses que guardavam sábado. Para você ver. Escuta só. Atos 13, versículo 44. Escuta, eu estou indo no livro de Atos 13, versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ouviu? Os judeus se ajuntavam quando? No sábado. Então, Paulo aproveitava esse sábado para vir pregar contra esse judeu. Para que ele disse, me fui do judeu para que conseguisse tirar do judeu para a graça. E então o judeu, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Está vendo o que é isso? Isso que acontece. Quando vem inveja, os adventistas, nem porque eles querem orar no sábado. É inveja. Fica a saber isso. É inveja, não tem nada a ver. Por isso eles pregam com inveja. Está vendo? Atos após 17, no seu versículo 5. Atos após 17, versículo 5. Diz assim. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vaidosos e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procurava trazê-lo para junto do povo. Não os acharam, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando este que tem alvoroçado o mundo, chegando também aqui. Está vendo o que é isso? Estava por conta de Paulo. Não encontraram Paulo. Foram prender uma pessoa que nem tem nada a ver. Eram o quê? Judeu de invejas. Pessoa que guardava sábado. Você que anda a apertar a pessoa. Sábado. Assassino. Pessoa que guardava sábado. Assassino. Tem nada a ver isso? É você se arrepender como Nicodemo foi dito com Jesus. Guardava. Mas se arrependeu. Disse que arrependa Nicodemo seja nascido de novo. Jesus disse a ele assim. Escuta mais outra coisa. Atos Apóstolos 18, versículo 12. Atos 18, versículo 12. Escuta. Mas sendo Galho o proconsolo da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Viu o que falou? Esses anciões, esses homens grandes,
Gamaliel, esse, orava quando? Era judeu, orava quando? Sábado. Agora, por que você, sábado, assassino?